Sentir medo, apesar de ser uma sensação desconfortável, tem a função de nos proteger. Caso não existisse o medo, possivelmente muitas espécies não sobreviveriam, inclusive nós humanos. O medo é uma emoção inata, faz parte da natureza dos mamíferos. Um exemplo disso é que bebês e filhotes de animais bem pequenos já possuem reações de medo. É um sinal de alerta de perigos. Quando alguma coisa é percebida como ameaça, duas regiões no cérebro são ativadas. Uma chama-se amígdala, que vai acionar em nós glândulas responsáveis por liberar hormônios que provocarão respostas fisiológicas comuns a quando sentimos medo, como aceleração dos batimentos cardíacos, respiração ofegante, pupilas que se dilatam, músculos que ficam mais tensos, a atenção que se foca mais no ambiente, e tudo isso é automático e involuntário. O nosso corpo se prepara automaticamente para enfrentar ou fugir. A outra região é o córtex pré-frontal. Essa região é responsável pela interpretação da ameaça, ou seja, julgar e dar um significado para a situação. Para isso, ela vai recorrer às memórias e aprendizados para poder dar um sentido. E esse sentido dado aumentará ou diminuirá a sensação de ameaça. É a região onde nós percebemos o medo. Assim como na sensação de dor, cada pessoa terá um limiar diferente para sentir medo também. Algumas pessoas sentem mais intensa e frequentemente do que outras, e também pode variar os estímulos que geram medo de uma pessoa para outra, ou seja, o que provoca medo em um não necessariamente provocará medo em outro. Mas não sentir medo diante de nada não é natural e nem saudável. Os mais destemidos são aqueles que correm mais riscos e colocam em jogo a sua sobrevivência, muitas vezes desnecessariamente. Segundo a teoria do neurocientista Jaak Panksepp, todos nós já nascemos com potencial emocional para sentir medo. E essa disposição criará em nós uma necessidade natural de fugir ou atacar para se defender da ameaça, visando a sobrevivência. Diante da sensação de medo, podem acontecer 3 tipos de reação. Uma é a de fugir do que ameaça. Foi exatamente para isso que o corpo se preparou, aumentando a capacidade respiratória e muscular para correr para longe do perigo. Outra é enfrentar o fator causador da ameaça, ficar e lutar para se defender. E a terceira é a paralisação diante do perigo. Isso acontece quando a pessoa interpreta que não vai conseguir lidar com a situação, quando sente que a ameaça é maior que a sua capacidade de enfrentamento. Os medos podem ser de 2 tipos, racionais ou irracionais. O medo racional é aquele que surge quando uma situação está realmente nos colocando em perigo, cujo resultado pode, de fato, prejudicar a nossa sobrevivência. Um exemplo é, de repente, alguém entrar inesperadamente em sua sala, mascarado e com uma arma apontada para você. Sua vida corre perigo realmente. Já o medo irracional é aquele que se sente ao enfrentar situações que não estão de fato colocando a nossa sobrevivência em risco. Um bom exemplo é o medo de falar em público. A vida da pessoa não está de fato sendo ameaçada, mas é sentido como se estivesse. Os medos irracionais são os que mais atormentam e prejudicam as nossas vidas. Eles podem se formar através de vivências traumáticas, aprendizados,
interpretações ou associações inconscientes. As vivências traumáticas podem deixar emoções bloqueadas que, diante de um estímulo que de alguma forma remeta a uma memória do trauma, imediatamente soa o sinal de alerta de perigo, que desencadeia uma reação de intenso medo. Mas os medos também podem ter sido aprendidos. Por exemplo, pais muito preocupados com a segurança de seus filhos podem ter deixado um aprendizado que o mundo é um local muito perigoso. Portanto, tem-se que estar sempre alerta diante de qualquer pequeno sinal de ameaça. As interpretações que fizemos das experiências que vivemos no passado bem remoto em nossas vidas também podem estar atrás dos nossos medos irracionais. Um exemplo disso pode ser o medo de falar em público, que eu já falei. Atrás do medo de falar em público pode estar a angústia de ser julgado, de não atender às expectativas e perder o afeto, parecido com aquele que sentíamos quando desagradávamos os nossos pais, ou aqueles que mais amávamos quando éramos bem crianças. Quanto às associações inconscientes, creio que já falei em outro vídeo, que o nosso inconsciente não funciona de forma lógica. Pode juntar informações que aparentemente não têm nenhuma relação. Um exemplo disso, o medo de baratas. Logicamente, uma pessoa sabe que uma barata é inofensiva, mas sente um medo incontrolável diante de uma. Por que isso acontece? Vou contar o caso de uma paciente que não podia ver uma barata, que literalmente entrava em pânico. Baratas frequentemente estão associadas à sujeira, ao esgoto, ao nojo. Ao longo do trabalho, nós fomos encontrando episódios relacionados à sua identidade feminina, dos quais ela sentia culpa e nojo. À medida que fomos, através do trabalho terapêutico, ressignificando esses episódios, hoje ela já consegue colocar inseticida em uma barata e, após esta morrer, recolher com uma pazinha e jogar no lixo. Os medos irracionais podem estar associados a fatores que aparentemente não se relacionam, mas que possuem uma estreita relação. Diante de medos racionais ou irracionais, conscientes ou inconscientes, podemos ter alguns comportamentos. Tem pessoas que, diante do medo, têm a reação automática de fuga. Isso é muito comum de vermos em relacionamentos. Quando a pessoa tem medo de se entregar, de sentir-se vulnerável, a reação é de fugir. Muitas vezes arruma uma justificativa lógica para si mesma. Mas o que de fato está mobilizando essa reação de fuga é um medo de envolver-se. Outras pessoas reagem ao medo irracional como se estivessem sendo atacadas e precisassem se defender. Então, muitas vezes podem enfrentar um adversário imaginário, projetando em alguém o seu medo inconsciente e lutando com esse alguém como se fosse o seu adversário. Mas existem aqueles também que, diante do medo, paralisam, não sabem o que fazer, o que dizer ou como se defender. Acreditam que não possuem força suficiente para enfrentar. Subestimam a sua própria capacidade e atribuem ao outro poderes muitas vezes maiores do que a realidade, tornando assim seus medos ainda maiores. Mas como lidar com esses medos tão limitantes? Vamos lá. A primeira coisa para se lidar com o medo é aceitá-lo. Reconhecer que você está com medo. O pior jeito de lidar com o medo é negá-lo. Isso impossibilita qualquer saída.
O segundo é acolher o seu medo sem críticas ou julgamentos. Isso lhe dará a possibilidade de começar a olhar de frente para ele, em busca de entender o que de fato esse medo está falando a seu respeito. Lembre-se que o medo é uma forma de proteção. Conhecer o medo é o outro passo importante. Não se contentando com justificativas superficiais ou projetando seus medos em outras pessoas ou situações. Quando você aceita e olha de frente um sentimento, sem negá-lo ou mascará-lo, isso fará com que você se sinta mais no controle da situação. Você passa a possuir o sentimento e não o sentimento a possuir você. Você está no banco do motorista na sua vida, portanto, tem a possibilidade de dirigi-la para novos rumos. Pergunte-se do que de fato você está se protegendo através desse medo. Busque ajuda caso não esteja conseguindo resolver os seus medos sozinho ou sozinha. O autoconhecimento é o único caminho que levará à superação. Deixe aqui as suas perguntas, os seus comentários. Nós teremos muito prazer em responder sempre que nos for possível. Participe do seu canal Morada da Consciência. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.